Vamos lá. Que venha aos céus. Maravilha. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Dá. Você é de Arthur mesmo, Carlos? Você é de Arthur mesmo? Você é engenheiro? Ah, graças a Deus. Você conhecia ele, né? Tá bom. Muito bem. A gente tem um povo de engenheiro que vem para cá também. Você, a Kevlin, o Olavo, tem o Rude, o Rudimar. Isso aí. Vamos abrir uma igreja lá muito em breve. Pai querido e amado, em nome de Cristo Jesus, continua a nos ministrar e falar conosco. Eu dependo de Ti. Move aquilo que precisa se mover no mundo espiritual, para que a gente possa receber da Tua direção e da Tua palavra, para que ela entre em nosso espírito e a gente seja encorajados em fé, a perseverar e a continuar diante do Teu altar e da Tua presença. Em nome de Cristo Jesus, todo levante do inferno contra o bom andamento desse culto, nós repreendemos na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, enviamos ao abismo, onde próprio Cristo determinar. Nós declaramos céus abertos sobre essa casa, anjos do Senhor subindo e descendo, céus abertos, trazendo a Tua palavra sobre o nosso espírito, que nos edifica e nos traz vida. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Ai. Queridos, quantas vezes eu tentei bolar como diz, é um pano de fundo, mas não sei se rolou. Então vamos quase que direto ao assunto. Quantas vezes você já teve um encontro com Deus? E eu não estou dizendo, nós vamos fazer um acampamento chamado Encontro com Deus, encontro de casais, encontro não sei do que. Não. E eu não estou dizendo de um encontro, um encontro com Deus, que você tem apenas, porque muitas vezes acontece nesse ambiente chamado casa, nesse ambiente chamado igreja, onde há muitas pessoas. Eu não estou dizendo isso, mas um encontro íntimo, pessoal, transformador, revelador, onde você está face a face com esse Deus, no teu secreto, num lugar onde só está você e Ele. Quantas vezes, ou se você já teve, responde para você mesmo, quantos encontros com Deus desse você teve? Saiba, queridos, Deus, Ele sempre desejou encontros conosco, encontros reveladores, pessoais, transformadores, encontros que realmente fará de você não só o que Deus desejou para que você fosse, mas a pessoa que você mesmo deseja se tornar, amém? Então o encontro com Deus não se torna apenas a pessoa no qual Deus espera que você viva os seus propósitos, mas a pessoa que você sonha em ser. Por exemplo, pode ter aqui em nosso meio pessoas com pavio curto, ansiosos, que muitas vezes agem errado e depois se arrepende e diz, puxa, que vacilão que eu sou, que mancada que eu dei. Pessoas impulsivas, pessoas que cometem vários equívocos e erros, que sabe que não deveria fazer e faz. E tudo isso por quê? Porque você sabe que você precisa ser transformado, você age na mesma condição que Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não desejo, esse eu acabo fazendo. Então há uma luta entre carne e espírito que rola dentro de nós constantemente, e quanto mais relacionamento com Deus, mais as coisas do Espírito são manifestadas, não só os dons, mas principalmente os frutos. O que eu preciso entender, queridos, que somente
com a presença e com a glória de Deus, é que eu experimento uma transformação profunda, amém? Somente dessa maneira. E eu quero que você repete em algo profético sobre a tua vida. Repete assim comigo: Senhor, quero ser como tu, que a tua glória seja vista em mim. Com base em que eu estou pedindo para você fazer uma palavra profética sobre a sua própria vida? Com base em um texto de Moisés, quando ele desce do Monte Sinai. Êxodo, abre a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 34, verso 29. Provavelmente eu irá falar de Moisés alguns cultos, porque em todo esses 4 dias de conferência que nós tivemos semana passada, Deus me ministrou e levantou os pastores para ministrar palavras sobre minha vida em relação a Moisés. Então algo ficou muito latente assim, mas eu creio que Deus está falando com a igreja, não é? Deus usa o anjo para ministrar a igreja. Êxodo 34, 29 diz assim: ao descer do Monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. A Bíblia então está dizendo que Moisés, depois de ter um encontro com Deus, pessoalmente com Deus, algo pessoal no cume do Monte Sinai, ele desce agora e ele tem um encontro com as pessoas. Primeiro, um encontro com Deus, depois um encontro público, primeiro algo pessoal, depois algo geral, abrangente, sei lá, público. Primeiro algo pessoal, depois algo público. E a Bíblia diz que quando Moisés desce, algo mudou em sua vida, do encontro com Deus, o seu rosto resplandecia. As pessoas tinham medo de se aproximar de Moisés, tamanha era a glória absorvida da presença de Deus, que estava sendo exalada na sua própria vida agora. Moisés absorveu algo da presença de Deus que nós nunca iremos conseguir encontrar em qualquer outro lugar. Nunca. Moisés teve um encontro após encontro e foi transformado por Deus. Um homem, queridos, que era pavio curto, estourado, que teve justiça própria, que matou. Seu caráter era dúbio, se é assim que se pode falar, de dupla personalidade. Um homem que, se você olhasse para ele, você falava: jamais Deus pode usar esse homem como um libertador. Ou jamais, quando você olha para alguém, fala: jamais Deus pode usar um homem como esse para pregar, para ser transformado, para ser pai de família, para se restaurar, para ser um empresário. Jamais. As pessoas, num determinado momento, olharam para Moisés e disseram: impossível. Só que esse homem de pavio curto, impulsivo, estourado, que tinha justiça própria, foi, de acordo com a Bíblia, querido, um homem que se tornou o homem mais manso de toda a Bíblia. Números 12, 3 diz: era o varão Moisés muito manso, o mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Percebam algo, não foi da noite para o dia, mas da água para o vinho, algo que era algo que chama muita atenção. Um cara que era assim, agora é assado. Um cara que era grosso, assassino, justiça própria, agora a Bíblia está dizendo que esse cara é o mais manso de toda a Bíblia. Como pode? Como é possível uma transformação dessa? Guarda isso no teu coração. Encontros sucessivos com a glória de Deus. Foi isso que aconteceu com Moisés. Igreja, a gente pode dizer que a nossa mente muda, os nossos hábitos mudam. Às vezes, esse comportamento de mudança que nós tomamos é apenas por um interesse pessoal, mas não por uma transformação de caráter.
Por exemplo, o cara, quando está apaixonado, ele muda o seu comportamento, mesmo em não ter mudado o teu caráter, ele muda externamente algo para seduzir uma mulher. Então aquele cara que por dentro ele é um assassino, um violento, para conquistar uma mulher, ele paga uma janta, ele abre a porta de um carro. Então não há uma transformação do caráter, há algo que é por interesse pessoal. Assim é na vida pessoal, assim é no ambiente de trabalho, para ganhar mais dinheiro, para seduzir. Mas, queridos, caráter é diferente. Nós temos que crer, aqui o caráter é algo que nos muda de dentro para fora. Por quê? Porque caráter ele só pode ser mudado pela glória de Deus, pela presença de Deus. Porque a glória de Deus, queridos, não traz benefício só para a gente, mas para o reino de Deus. Nós começamos a ministração ali, falando de Moisés, lá na frente. Eu comecei citando que Moisés, ele aparecia diante de um público, e o seu rosto transfigurado em glória, as pessoas tinham medo, porque eles assimilavam aquela glória com a própria presença de Deus. Então nós começamos o texto falando lá da frente, falando de quando Moisés estava com a glória de Deus, exalando da sua vida através do seu rosto, ao ponto de que quem olhasse para ele, era como se visse o próprio Deus, tamanha glória exalada da sua vida. E a mesma glória, queridos, que ele experimentou no Sinai, era a mesma glória que ele estava transferindo de maneira pública ali agora. Mas isso foi lá, mas bem lá na frente. Quem assistiu Shrek, lembra que o cara falava, lá no mundo tão distante, era bem assim. O Shrek tem um monstrinho lá que fala, no mundo tão distante, era bem longe. O que nós estamos falando de Moisés é lá na frente. Mas então, pastor, qual o caminho que Moisés seguiu? Qual o caminho das pedras? Repete comigo. A tenda do encontro. Abra sua Bíblia em Êxodo 33, 7. Diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, com cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Nós estamos vendo aqui uma experiência que Moisés, na sua própria rotina de vida, conduzindo e guiando o povo à sua promessa, à sua terra prometida, breve eles iriam ter a travessia e tudo mais, mas o que acontece aqui é que Moisés, durante esses 40 anos de deserto, conduzindo mais de 2 milhões de pessoas, passando por 1001 problemas, 1001 adversidades, coisas que a gente não pode mensurar o que esse homem passou, conduzindo mais de 2 milhões de pessoas. A Bíblia relata que ele tinha um momento em que ele se afastava, e ele tinha um lugar chamado tenda do encontro, onde ali ele falava com Deus face a face, a ponto de, como se fosse um próprio amigo de Deus, e era um próprio amigo de Deus. E a Bíblia diz que Deus vinha e honrava a atitude de Moisés, trazendo a glória naquele lugar, onde a nuvem envolvia aquela tenda, e todos naquele momento, onde viam
que a glória de Deus invadia a tenda de Moisés, levantavam na frente de suas tendas e começavam a adorar a Deus. Uma atitude poderosa que Moisés nos ensina. O mais impressionante é ver essa iniciativa de Moisés de estar com Deus, de desejar a presença de Deus. Ele tinha o hábito de montar, queridos, um lugar específico só para ele e Deus. E, queridos, isso não era o tabernáculo do sacerdote nem dos levitas. Isso é bem antes do tabernáculo do sacerdote e dos levitas, porque o tabernáculo do sacerdote e dos levitas você só vai encontrar no capítulo 40. Nós estamos no capítulo 33. Então, queridos, antes mesmo de ter um tabernáculo, onde Deus descia e recebia o sacrifício, Moisés já levantava a sua própria tenda, para ele ter um relacionamento com Deus. Não era um lugar, então, de atos cerimoniais, de atos religiosos, não era um local como esse, que tem uma liturgia, mas era um lugar pessoal de Moisés. Um lugar para ele e para Deus. Moisés já encontrava com Deus lá no Monte Sinai. Mas nem sempre, queridos, para pensar, nem sempre você vai ter o seu Monte Sinai. E trazendo para uma realidade de hoje, o que isso significa? Nem sempre você vai poder estar na casa do Senhor. Vai ter dia que você vai estar doente, vai ter uma dor de barriga, vai ter suas dificuldades, você não vai poder estar no monte. Então você vai precisar construir para si mesmo a sua tenda do encontro. E Moisés, queridos, já estava com 80 anos. Do pé do monte ao cume do monte era aproximadamente 4 quilômetros. Imagina. Moisés, sobe aqui que eu quero falar com você. Pensou veinho? 4 quilômetros, 80, imagina, não sei, né, a inclinação, mas são 4 quilômetros. Sobe aqui que eu quero falar com você. Lá vai o veinho. Aí ele desce. Aí imagina, ele acaba de chegar. De repente Deus fala: Moisés, sobe aqui, já vem, lá vai, vem. Moisés, e sobe velho, e desce velho, sobe velho, e desce velho. Moisés, então, teve uma ideia. Eu vou fazer uma tenda aqui embaixo. Eu vou fazer uma tenda aqui embaixo. Eu creio que Moisés falou: Deus, ajuda o velho, pelo amor de Deus, sobe, desce, o velho não vai aguentar. Eu creio que Deus teve uma revelação, Deus deu essa revelação para Moisés, e ele falou: vou fazer uma tenda aqui embaixo. O que eu posso receber aqui também é o mesmo que eu posso receber lá. Moisés então teve essa brilhante ideia: vou fazer uma tenda aqui embaixo. Mas o que isso já sinalizava, queridos? Isso era, na realidade, uma estratégia de Deus, que Deus revelou ao coração de Moisés, de algo que Deus já faria lá na frente. Que ao invés do homem subir o cume do monte, Deus enviaria o teu próprio filho para estar no meio do povo, lá embaixo. Então não precisava aquele pico. Então o que Deus fez? Eu vou até lá embaixo, manifestar a minha presença embaixo. Essa já era uma sinalização daquilo que Deus faria quando Ele enviou seu Filho à terra. A presença dEle viria aos homens agora. O fato, queridos, é que Moisés sabia que a mesma glória que descia naquele cume do monte, aquele grande monte, era a mesma glória que descia naquela pequena tenda. Moisés não fez nenhuma diferenciação de ambiente. Ele transformou o ambiente que ele estava em um ambiente de glória. Êxodo 33:9 diz: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Perceba, Deus honrou a atitude de Moisés de construir uma tenda do encontro no pé do monte, não no cume do monte. Qual era a honra de Deus? Ele veio e manifestou a sua glória. A nuvem vinha e envolvia todo aquele ambiente. Só que talvez você não leve isso tão a sério, queridos.
esses encontros com Deus. Só que você já parou para pensar que quando você tem um encontro com Deus, você tem o seu tempo com Deus, não sei se você já parou, estava parando para pensar lá no quarto, estava lá no quarto hoje, quando eu paro para buscar a face de Deus, Deus vem ao meu encontro, mas quem é esse Deus? Você tem dimensão de que você está tendo um encontro com o Criador dos céus e da terra, da pessoa que sabe quantas estrelas existem no universo, da pessoa que criou o mar, os peixes e tudo que nela existe, que tudo está sob seu controle, que um sopro, que um toque acaba com tudo ou reconstrói tudo, que Ele tem o poder da cura, da vida e da morte em suas mãos. Você já parou que não há ninguém no mundo, nos céus ou debaixo da terra, que pode fazer exatamente o que Deus faz, e naquele exato momento você está diante do Criador, do Deus poderoso, do Deus que pode todas as coisas? Você já conseguiu mensurar isso? Cara, eu estou diante do Deus que faz tudo, inclusive eu. Moisés, ele tomou a decisão de ter um lugar para Deus, um lugar só para Deus. Foi tão louco que Moisés deu o nome daquele lugar de tenda do encontro. Por quê? Porque o objetivo era exatamente esse, o encontro. Sabe quando a gente faz célula lá do centro, célula do avivamento, célula do Arthur e do André, célula não sei da onde, célula não sei da onde. Sabe quando você dá nome ao lugar que você frequenta? Foi o que Moisés fez, ele deu o nome. Tenda do encontro. Se alguém te chamasse, pense em alguém famoso, vai. Fala num cara famoso do Palmeiras, que você é o palmeirense. Fala um cara famoso que um dia você fala, esse cara vai me convidar para um almoço, para um jantar. Marcão, eu sigo o Marcão, porque ele é dos nossos. Marcão, do Palmeiras, que foi sem dúvida um dos melhores goleiros que o Brasil já esteve na história do futebol, foi mesmo. Pensa esse famoso, que você tem uma grande admiração, te chamar para jantar. Como você iria nesse encontro? Com qual a expectativa? Agora imagina você saber que Deus pode vir ao seu encontro. Você teria a mesma empolgação? A tenda do encontro, queridos. Qual é o segredo? Qual a revelação aqui? A Bíblia diz que Moisés, ele não colocava a sua tenda no meio do povo, no meio das outras tendas, onde estava aquela muvuca, onde estava aquele fervor, ele não colocava a sua tenda ali. Moisés, ele levou sua tenda para fora do acampamento. Êxodo 33, 7 diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia até a tenda fora do acampamento. Imagina a mente de Deus, ou tenta pelo menos, isso é quase que impossível, isso é impossível, mas tenta se colocar na posição. Ele estava tendo um encontro lá no monte, mas agora um velhinho de 80 anos, ele constrói uma tenda só para mim, ele monta e desmonta, um lugar especial só para ele. Um dia, se Deus assim permitir, nós teremos a nossa própria casa, e eu só peço duas coisas na minha casa. Eu só peço um escritório, para que seja meu lugar de encontro, e sauna. Se a gente tiver condição, eu queria ter uma sauna na minha casa. Nem piscina eu ligaria, mas eu queria ter uma sauna. Porque é muito legal sauna. Eu aprendi a gostar frequentando a casa do meu pastor. Lá é muito legal. Dá uma boa secada também, ajuda a dar uma secadinha no gordinho, ajuda a secar o gordinho. Eu queria ter uma sauna e um escritório, do resto eu não falaria nada. Eu falava, se vira, monta do jeito que você quiser, eu só quero essas duas coisas. Imagina você na sua casa,
pintar, arrumar, deixar um cômodo top. A gente tinha um rapaz em Campinas, pena que ele desviou, mas ele começou cheio de fogo, né? O João, lembra do João que casou com a Ruivinha lá? O João, rapaz, ele era da intercessão. E aí, pensa num cara que a gente via lá, o João chegou, o cara do fogo, tal, e ele sempre trazia uma toalhinha e uma almofadinha, né? A gente sabia, o cara de oração, tinha uma almofadinha, porque o cara só orava de joelho. Ele tinha uma estrutura que ele montava para ter um encontro com Deus. Agora pensa Deus olhando Moisés, carregando a tenda. Quantos metros seriam? Não tem noção, 400, 500 metros, caminhando com uma estrutura, uma lona, pedaço de pau, corda. Pega e ele sai do meio daquele povo e anda 500 metros e monta a tenda, desmonta a tenda, volta para o meio do povo, um senhor de 80 anos fazendo isso. Coloca as estacas, coloca a lona, estica as cordas, arruma, tira as pedras do chão, coloca o tapete, a almofadinha talvez, ali alguma coisa, porque os joelhos poderiam estar vacilando com 80 anos. Imagina Deus olhando tudo, Moisés fazendo tudo aquilo, apenas não, para ter um encontro com Deus. A Bíblia diz que nesse momento descia uma coluna naquele lugar, como recompensa do sacrifício e do desejo de ter a presença de Deus. A glória de Deus invadia aquele lugar. E guarda isso, a recompensa era a glória de Deus, algo sobrenatural. Saiba, sempre haverá recompensa. Na presença de Deus, a recompensa é a sua voz e a sua glória. Essa é a recompensa. Só que saiba, você pode ter isso sobre a sua vida, amém? A sua tenda do encontro. E o que significa a tenda do encontro? Significa, no original, lugar certo e hora marcada. Você tem a noção de que Deus pode ser tão tocado e comovido pela atitude e manifestar a sua glória nesse seu desejo, nesse seu ímpeto de ter um encontro com Ele? Entenda, a mesma recompensa que vinha em Moisés, quando ele montava a tenda do encontro lá no deserto, é a mesma recompensa que veio ou vem para aqueles que confiam e continuam crendo no Evangelho. Mateus 6,6 diz: mas, quando você orar, vá para o teu quarto, feche a porta e ora a teu pai que está em secreto. Então seu pai que o vê em secreto, o recompensará. Há uma recompensa. Há uma recompensa. Veja que a expectativa de Jesus aqui, ele é, mas quando você orar, perceba que Jesus já tem uma expectativa. Ele não fica assim, será que um dia ele vai orar? Ele já fica quando será? Quando será? Você vê que ele escreve, mas quando você orar. Perceba que Jesus, ele criou uma expectativa sobre nós, para que a gente produza esse encontro, e para que ele também possa reproduzir em nós uma atitude de recompensa pela nossa escolha e desejo de querer estar com Ele. Ele diz quando? Ele diz um local, o quarto. Ele diz a maneira, fecha a porta. Por quê? Porque há uma recompensa. A glória é a recompensa, a presença de Deus é a recompensa, a sua voz, ela é a recompensa. Mas para quem? Para quem escolheu uma tenda de encontro, para quem escolheu um local secreto, para quem escolheu um local isolado, não algo público. E você vai entender isso. A palavra tenda tem 3 significados, tem 3 raízes. A palavra tenda significa força, revelação e autoridade. Era exatamente isso que ele encontrava naquela tenda. Força para superar e se superar como homem, superar a condição de conduzir mais de 2 milhões de pessoas e superar quem ele era. Revelação
para não haver confusão naquilo que Deus estava ministrando, para aquilo que Deus estava apontando, para onde ele iria, como ele conduziria o povo. Revelação também de quem Deus era, de quem ele é. E tudo isso, a força, a revelação, gerou sobre ele a autoridade. Quanto mais tenda, mais força para superar, mais revelação, não só a respeito de Deus, mas de você, de como Deus espera que você seja, de como Deus espera que você enfrente suas dificuldades, mais revelação e mais autoridade. Quanto mais tenda do encontro, mais força eu tenho para perseverar, mais eu me torno resiliente, mais revelação eu tenho de quem Deus é, de quem Deus quer que eu me torne, porque quanto mais eu sei de quem Deus quer que eu me torne, mais eu me aproximo do projeto ideal de Deus, mais eu me torno a imagem, a semelhança do Deus vivo. Então quanto mais revelação, mais eu me aproximo de quem Deus quer que eu seja. E quanto mais eu me aproximo da imagem e semelhança de Deus, o que é qual a recompensa? A autoridade. A autoridade, força, revelação e autoridade. Por quê? Porque do contrário é fato. Do contrário também você vai ganhar força. Quanto menos tenda, menos presença, menos revelação em Deus, quanto menos comunhão com Deus, você se aproxima daquilo que Satanás quer que você seja. Por que as pessoas não buscam a face de Deus? Continuam se apoiando nas suas dores, nas suas desculpas, nas suas montes de coisa. Porque é exatamente isso. Porque elas vão usar as suas desculpas, as suas dores, os seus problemas, para não darem passos de fé na presença de Deus. Elas sempre terão desculpas. Se eu não tenho tenda, eu tenho desculpa. Eu não vou ter tenda, mas eu vou ter desculpa. Moisés, na presença de Deus, não tinha mais desculpa, porque todos os problemas que ele apresentava, Deus falava assim: eu resolvo, eu sou, pode ir, confia em mim. O que você precisa? É provisão? Eu sou. Você precisa de cura? Eu sou. Você precisa de companhia? Eu sou. Só que as pessoas, quando deixam de buscar a tenda do encontro, elas se tornam cada vez mais naturais, carnais, mais almáticas, mais humanas, mais maquiavélicas, mais maldosas. Elas são exatamente aquilo que o pecado fez no homem. Elas se tornam más. Moisés era esse homem mau, mas encontros sucessivos com a glória de Deus foi transformando um homem abusivo, foi transformando um homem de justiça própria, violento, em um homem mais manso que a própria Bíblia relatou. Sem tenda, você se torna parecido com um homem corrupto, um instrumento de Satanás. Quanto mais tempo, mais autoridade. Por quê? Como 2 milhões de pessoas, em comum acordo, seguiriam um homem? Porque ele tinha que ter algo para mostrar àquele povo. E quando ele saía, ele encontrava força, revelação, mas quando ele chegava diante das pessoas, o que ele tinha? Autoridade. E quando as pessoas viam a autoridade de Moisés, ela falou: eu posso seguir esse cara. Jesus, quando ele saía nas cidades, ele ia com autoridade para expelir demônios, curar e manifestar a glória de Deus. Por quê? Porque ele já teve a sua tenda do encontro. A Bíblia diz que quando os apóstolos levantavam, Jesus já teve várias horas de oração e de encontro com Deus. Quando eles estavam colocando primeira, Jesus já estava na 5ª marcha, já estava pegando fogo na presença de Deus. Ele já sabia o que fazer, para onde ir, quem curar, todo o projeto de Deus. Porque ele já teve a tenda do encontro. Muitas coisas que nós não vivemos não são coincidência, mas são interferência de um mundo espiritual, que sem força, revelação e autoridade, nós iremos entrar em ciclos de fracasso. Eu começo bem, eu me dedico, eu firmo na igreja, daqui a pouco eu caio no ciclo de novo. Por quê? Porque num determinado tempo e período, eu vou na tenda do encontro, eu busco a face de Deus, eu vou na presença, eu vou na igreja, eu vou me alimentando, vai me dando força, revelação e autoridade, mas chega um momento em que eu paro. E aí os ciclos de fracassos acontecem. O que aconteceu quando Jesus vai em Gadara? Ele vai para libertar um gadareno.
Está lá há anos, escravos, no cemitério, com correntes no pé. Imagina que toda aquela população conhecia as Escrituras. Gadara era uma das cidades que tinham ali nas circunvizinhanças de Jerusalém, mas todos, de determinado ponto, chegaram a ter o mínimo de conhecimento do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, dos profetas. E eles em nenhum momento conseguiram expulsar aquele demônio. Por quê? Quando Jesus chega naquele lugar, ele já chega com força no mundo espiritual. Porque quando eles chegam, os demônios já ficam todos agitados. Eles já chegam anunciando quem era ele, o filho de Davi, o filho do Deus vivo. Jesus, ele chega naquele momento para libertar o gadareno. Ele não só chega na revelação de quem Deus havia dado que ele precisava libertar, mas também na revelação de quem era aquele homem. Por quê? Porque Jesus foi até Gadara com a revelação que ele teve de Deus, para libertar um homem que estava escravizado em demônio, com pecados. Mas ao mesmo tempo, Jesus já teve a revelação de quem ele era, porque a Bíblia diz que após a libertação dele, ele se transformou em um evangelista. Ele acompanhou Jesus, ele pregou o evangelho. Então Jesus chegou naquele lugar com força, com a revelação do mundo espiritual e do mundo natural, de quem ele era, de quem ele seria. E como? Com autoridade. Os demônios falaram assim: não tem conversa. Jesus manda a gente para os porcos. Não tem conversa. Os demônios reconheceram a autoridade de Jesus naquela hora, porque ele teve a sua tenda do encontro. Moisés não queria que ninguém atrapalhasse aquele momento. E saiba, queridos, mais uma revelação para você. Aonde a Bíblia diz que foi a tenda. Eu vou aqui porque deu uma... Acho que a glória de Deus desceu aqui agora. Deu uma esquentadinha aqui. Aonde foi que ele montou a tenda do encontro? Fora do acampamento. Fora do acampamento. Queridos, em muitos momentos na Bíblia, Deus mandava resolver todos os problemas fora do acampamento. E normalmente o que se resolveria fora do acampamento não eram coisas boas, eram coisas ruins. Se alguém era leproso, fora do acampamento. Se um sacrifício pelo pecado de alguém fosse ofertado a Deus, o sacrifício era feito na frente da tenda do tabernáculo, dos levitas, o sangue era apresentado a Deus, mas o animal, a hora que fosse queimado, porque era o animal do pecado, ele tinha que ser queimado fora do arraial, lá fora da tenda, longe, fora do acampamento, porque era a oferta do pecado. Se você parar para pensar, a oferta do pecado que foi Jesus Cristo, ele não foi, ele teve que sair e ir para o monte, para o Gólgota, Monte das Caveiras, fora da cidade. Quando tinha uma rebelião contra Deus, as pessoas eram apedrejadas onde? Fora do acampamento. E onde Moisés foi montar a sua tenda? Fora do acampamento. Moisés estava dizendo: Deus, aqui é o meu lugar, é o lugar onde eu trato os meus pecados, o lugar de tratar a minha rebelião, a minha lepra, que todo mundo tem, Deus. No meio da multidão é uma coisa, mas na presença de Deus não dá para esconder os meus podres, as minhas mentiras, os meus pecados. Então Moisés sabia de quem ele era, então ele ia para fora do arraial, ele ia para fora do acampamento, porque o lugar de tratar o seu caráter, aquilo que você precisa colocar para fora, tudo que é de maldade, de podridão e de pecado, de rebelião, tudo que há de ruim no homem, é tratado fora do acampamento, nunca aqui dentro, nunca num altar. Quando ele escolhia entrar ali, ele queria ser tratado, curado, conhecer um Deus perdoador. Ele teve a experiência com fogo, ele teve a experiência com relâmpago no cume do monte. Mas agora ele conhecia uma outra face de Deus, o Deus que queria transformar o indivíduo, dar a ele cura, mas também força, revelação e autoridade. Qual a maior estratégia de Satanás sobre nós? Uma das
É de que quando você falha, que quando você erra, que quando há alguma culpa sobre você, algo te mantém distante de você entrar no quarto, trancar a tua porta e buscar a face de Deus. A sensação de culpa é tanta: não vou na igreja, não vou buscar a face de Deus, eu não leio mais a Bíblia, eu não faço mais isso. Por quê? Porque o próprio Satanás sabe que se você tiver um encontro com Deus, na sua tenda do encontro, você entra culpado e sai lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você entra doente, você sai curado. Você entra rejeitado, você sai filho. Ele sabe disso. A pior sensação é de culpa e de fracasso, mas a melhor, queridos, é quando a glória vem, onde nós somos curados, levantados, ungidos, enviados para resplandecer a glória de Deus em nossa face, agora de maneira pública. Primeiro nós somos tratados fora do arraial, para depois de maneira pública apresentar e manifestar a glória de Deus. Moisés estava fora do acampamento, porque fora do acampamento era lugar de tratar as coisas ruins. Moisés sabia disso. Ele sabia que publicamente ele era uma pessoa, mas ele precisava na intimidade ser tratado, para que a mesma pessoa permanecesse. E se você não tiver a sua tenda do encontro, você sempre viverá de máscara, sempre uma pessoa por fora e outra por dentro. Você vai se esforçar para ser alguém melhor, mas será algo que você não é. A transformação, queridos, não foi da noite para o dia, foi de encontro em encontro, até que a glória resplandecesse sobre a sua face. As pessoas, tem muita gente que faz do sacerdócio e do altar um lugar de glamour. Tem uma juventude aí sendo levantada que faz do altar e do sacerdócio um glamour. Só que você acha que a vida de um pastor é como? Tivemos que comer muito sal, queridos. Tivemos que comer muito sal, tivemos que ter muita cara no pó. Encontros e mais encontros fora do arraial, onde nós somos curados, mas onde nós mostramos a Deus quem nós somos, a nossa maldade, o nosso pecado. E quando nós mostramos a nossa maldade, o nosso pecado, na realidade nós estamos mostrando o que para Deus? A nossa verdade, que nós não queremos ser daquilo que nós estamos sendo. Eu sou mau, eu sou ruim, esse sou eu. Então essa tem que ser sua verdade, apresentar para Deus quem você realmente é. Então eu não chego diante de Deus falando, eu sou o sacerdote e o pastor do Bola de Neve. Não, eu chego me apresentando diante de Deus assim: Deus, eu sou falho, eu sou pecador, eu cometo esses equívocos, esse sou eu, é esse podre que precisa ser curado para que eu possa estar naquele altar, esse sou eu. Ele começou estourado, para vir o curto, não tinha controle, mas encontros sucessivos com a glória de Deus tornaram ele um dos profetas mais relevantes, memoráveis e um libertador da Bíblia. Assim como Paulo, quem vê o resultado final, não vê o início, não acredita no início de uma vida cristã. Paulo, assassino, vingativo, religioso, intolerante, o que ele fez? Isso era o início. O resultado final foi que as cartas paulinas tocaram a humanidade. Paulo deixou um evangelho para o mundo. O que aconteceu com Paulo? O mesmo que aconteceu com Moisés, encontros sucessivos com a glória de Deus. Quando a nuvem descia, queridos, representava a glória. Não havia apenas cura e libertação, não apenas, mas, olha que grande coisa, mas a revelação de quem Deus é. O verso 9 do capítulo 33 diz: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. A maior busca de Moisés era falar com Deus. Seu maior alvo e objetivo era falar com Deus. Sabe, queridos, existem tantas opiniões, tantas vozes, tantas pessoas que dizem que você é assim, que você é assado, tantas opiniões a teu respeito, tantas vozes que vêm para atrapalhar seu destino, destruir sua identidade, que a única opção que você tem é falar com Deus, é falar com Deus. Quando as coisas e as palavras contrárias não te afetam, quando você já teve um encontro na tenda do encontro com Deus,
quando você já escutou o próprio Deus falar com você. Então, quando você já escuta a própria voz de Deus falar diretamente com você, as outras vozes não te afetam, não afetam a sua identidade, não afetam a tua personalidade, não atrapalham o teu destino, não atrapalham suas decisões, porque Deus já falou, eu já tive na tenda do encontro, e a voz de Deus prevalece. Moisés saía e havia 2 milhões de pessoas buzinando na orelha dele, mas ele já sabia exatamente o que fazer, como conduzir, porque ele já esteve falando com Deus. Quando você já tem a voz de Deus a teu respeito, tudo muda. A voz de Deus se torna o teu escudo, tua muralha, levanta a muralha. A voz de Deus é uma muralha ao teu redor, te blindando, te guardando, te protegendo. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Somos transformados de glória em glória. Aonde? Na tenda do encontro, queridos. Na tenda do encontro. A transformação de glória em glória é na tenda do encontro. Quando você está diante das pessoas, como Moisés estava publicamente, ele só resplandecia a glória. Ele não fazia força, era como se fosse a tenda do encontro, sabe? Isso aqui, ó, isso aqui que eu queria mostrar. É isso aqui, ó. Isso aqui é a tenda do encontro. O lugar onde você recarrega as tuas pilhas. Porque a hora que tira daqui e coloca aqui, já está cheia. Mas aqui que recarrega. A tenda do encontro é como se fosse um carregador. Porque a hora que você põe a mão na pilha, se colocar ali, dá um choque. Só que nós estamos falando de reino espiritual, de mundo espiritual. E quando nós somos revestidos de glória em glória, as pessoas vê força, vê revelação, vê autoridade, elas encontram destino através das nossas vidas, elas encontram cura, restauração, elas encontram exatamente aquilo que estava faltando sobre a vida delas. Então quem vê o final não sabe o início. Quem viu Moisés ali descer do monte, face a face, agora resplandecendo o seu rosto diante das pessoas, onde as pessoas viam Moisés como o próprio Deus, onde o seu rosto resplandecia, onde as pessoas tinham medo. Quem viu o final, não viu o começo. O começo foi fora do acampamento, onde estava sendo tratadas as coisas ruins. Teve muita tenda, teve muito encontro fora do arraial, teve muito encontro fora do arraial. Teve muita tenda do encontro, encontros sucessivos com a glória de Deus, faz com que a gente seja pessoas relevantes dentro do reino e dentro da sociedade, e Deus quer dar força, revelação e autoridade. Por isso, queridos, monte a tua tenda do encontro fora do arraial, fora do arraial. Se você não monta a sua tenda fora do arraial, se você não tem seu encontro com Deus, aquilo que você faz publicamente é uma mentira. Por isso que quando você vê algumas pessoas pregando, algumas pessoas falando, algumas pessoas ministrando, você fala, meu, tem algo errado, não vai, está faltando, a palavra é até interessante, algumas coisas vai, mas falta autoridade. Por quê? Porque talvez essa pessoa não seja aquilo que ela é publicamente, ela não seja fora do arraial. Monte a sua tenda do encontro fora do arraial, fora do arraial. Leve a tua tenda para curar o teu podre, a tua rebelião, o teu pecado. A oferta do pecado fora do arraial. Atos de rebelião fora do arraial. Moisés, ele aprendeu um princípio. Jesus, ele foi levado fora do arraial de Jerusalém, porque ele era a ovelha do matadouro. Tinha que ser levado fora do arraial. Monte a sua tenda do encontro fora do arraial. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Quem vê o fim não sabe o começo.